Bom dia aos senhores mais uma vez, né? Estamos hoje um pouco mais cedo, né? Mudamos hoje, vamos ver o que dá. Ontem a gente falou sobre o gerenciamento das nossas emoções novamente, né? Fizemos um link com a inteligência emocional, que é a nossa capacidade de gerir os nossos sentimentos, porque muitas vezes nos é decretado uma verdade, vamos assim dizer, né? Que nós somos incapazes de comandar as nossas emoções, que nós somos inábeis, quer dizer, a gente não tem habilitação quanto aos nossos sentimentos, que eles fazem da gente gato e sapato. E muitas vezes se torna uma verdade quando a gente abusa das nossas vontades, quando a gente está entregue a uma adicção, quando a gente se rende a um vício, a um mau hábito, né? Nós somos tratados como do jeito que o nosso vício quer. A gente só quer a satisfação da nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade é ruim, perfeita, desagradável, miserável, vai levar a gente para o fundo do poço. E a gente é tratado conforme a gente merece ser tratado. É aquela coisa, se eu estou buscando o bem, eu vou colher o bem. Agora, se eu estou plantando o mal, se eu estou plantando destruição, eu vou colher o quê? Bênção? Não, eu vou colher destruição para a minha vida. Então, se eu não consigo dominar a minha mente, se eu não consigo dominar o meu coração, o terreno fértil do meu coração só tem desgraça, eu vou colher desgraça na minha vida, vou cegar a tormenta, né? Aquele ditado, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Então, se eu estou só plantando, semeando coisas ruins, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente, acima de tudo, que a minha vida é um todo, não tem como eu dividir isso, né? Eu não tenho como eu ser uma pessoa. Aliás, tem sim, mas aí eu sou um hipócrita. Igual eu, Néstor, já fui muitos anos de ir na igreja, ser o santinho que toca no louvor, que traz a palavra, que faz não sei o quê, mas fora da igreja, sai dali, não é questão nem de meia hora, já muda completamente a postura, já muda completamente o linguajar, já muda completamente a atitude. Muitas vezes a gente é assim. E aqui, ó, aqui é um laboratório, velho. Você pode estar aqui, vocês podem estar aí tudo bonitinho olhando para minha cara, prestando atenção, mas na hora que sair daqui, ó, dane-se isso aqui. Quantos já saíram daqui que eu nem sei como é que tá, como é que estão hoje? Tomara que estejam bem, mas a estatística me diz o contrário. E eu creio na estatística. Eu creio no ser humano, claro, eu creio em Deus em primeiro lugar, eu creio na recuperação do ser humano. Porque eu tenho que crer, senão a minha função aqui seria inútil. Mas eu também creio na estatística, porque a estatística não mente. E é muito difícil remar contra a corrente. Por isso que eu falo que o negócio é simples. Isso aqui é simples, velho. Isso aqui é difícil pra caramba de fazer. E vai contra a minha vontade. E hoje vou falar um pouco, novamente, da minha vontade, do meu reinado absolutista. Do meu reinado absoluto. Eu não tô. Falamos do rei bebê há algum tempo atrás, vocês lembram? Do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E quantas vezes aqui nós as manifestações do rei bebê são diárias, se vocês prestarem atenção. Né? É aquela coisa, quem se compara não se aceita. A gente fala dos outros, só que a gente não vê a gente. Quantas vezes eu me torno um bebê chorão? Quando a minha vontade não é feita, quando a coisa não é feita, quando o seu Edson não chama a Natália na hora que eu quero, quando eu não consigo falar com a Natália, quando eu não consigo falar com a Graziele, quando eu não consigo o meu remédio, quando eu não consigo não sei o quê, quando eu não. Sabe? Tudo tem que ser do jeito que eu quero. São manifestações da doença que eu não quero tratar. Que eu continuo sendo o rei bebê, o chorão, que eu quero as minhas vontades. Minha mãe falou uma coisa, eu não ouvi. Então eu tenho que entender e me colocar no meu lugar muitas vezes. O que eu vim fazer aqui? Ah, mas não veio por conta própria. Tá, não veio por conta própria, mas então aproveite a oportunidade. Né? Aproveita a oportunidade que você está tendo. Se você ficar aqui lutando, recalcitrando contra os aguilhões, quer dizer, o que batendo, dando murro em ponta de faca, né? Tentando viver uma coisa que não é verdade, tentando se enganar, falar que você não era o que você é, cada um sabe o que é, meu irmão.
Não fica tentando passar o pano para mim, não, porque eu não acredito em história triste mais, não, nem novela. Novela eu vejo da Globo. Fala para mim que eu não tinha problema com isso aqui, meu problema era só isso aqui, meu irmão. Sabe? Presta atenção que você está mentindo para você mesmo, muitas vezes. Está mentindo para você mesmo, está se auto-enganando e tentando manipular os outros. Só que uma coisa é verdade, depois de um tempo, o auto-engano se torna muito superior à manipulação, porque a manipulação os outros têm que ouvir, os outros não acreditam muitas vezes. E a historinha ficou tão triste durante tanto tempo, mentira, que os outros não acreditam mais. Então sua manipulação fica só palavras ao vento. Agora o auto-engano continua, porque você acredita na sua própria mentira. E você trabalha em cima de mentira. Preste muita atenção nisso. Você está trabalhando em cima de uma mentira ainda? Está trabalhando numa mentira? A sua vida é uma mentira? O que você tem falado para os outros? Né? Aquela historinha, ouvir é ouro, falar é prata. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu nunca mais esqueci. Ouvir é ouro, falar é prata. Então eu falo menos, eu economizo nas palavras e ouço mais. Mundo encolhido. As limitações propostas e impostas pelo reinado do eu. O meu mundo se encolhe quando as minhas vontades são grandes. Eu quero ser, eu quero fazer, tem que ser do meu jeito, no meu horário. Meu mundo se encolhe. Uma frase aqui que eu estava falando com o Eduardo agora. A droga se expande, presta atenção, ó. A droga se expande, a droga cresce. O meu futuro se encolhe. Aqui, droga, eu poderia colocar qualquer abuso da minha vontade. O jogo se expande, a pornografia se expande, a minha vontade, o meu desejo, né? Se expande, quando isso toma lugar, o meu futuro se encolhe, a minha vida se encolhe. Por quê? Porque eu fico marginalizado, eu fico limitado. Quando as minhas fronteiras são descobertas, os meus limites são expostos. Eu fico vulnerável. Hoje a gente vai falar um pouco disso. Quando o nosso mundo fica pequeno, encolhido, quando a gente se encolhe, quando a gente se prostra, alguma coisa que é maléfica, que é perniciosa para nós. Mas somos nós, sempre lembre-se disso, sou eu que escolho sempre encolher o meu mundo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, a gente vai falar sobre as limitações propostas e impostas. O que quer dizer isso? Que sempre esteve, as regras do jogo sempre tiveram aí, velho. Eu acabei de falar, aquilo que você planta, você colhe, você faz coisa errada, você vai colher coisa errada, são as coisas que são propostas. E impostas são aquelas muitas vezes que eu mesmo me imponho. Por que eu vou continuar sofrendo? Para que eu quero continuar sofrendo? Por que eu continuo fazendo isso? Eu sei que eu vou me dar mal. Eu me imponho situações, porque eu sou tentado pela minha própria cobiça. Eu sou tentado todos os dias e eu dou vazão para a minha cobiça todo dia. O que é cobiça? A minha vontade. Todo dia eu sou tentado a fazer o mal e eu faço o mal por minha própria escolha. Deliberadamente, voluntariamente, eu decido fazer errado. Eu decido pensar mal do meu companheiro, eu decido ser ingrato, né? Hoje, num dos textos que o Eduardo trabalhou a prisão dos apóstolos lá, quando eles foram libertos, eles estavam aqui louvando, agradecendo. Por quê? Porque a gratidão blinda o meu coração de ser uma pessoa ingrata, de ser descontente, de reclamar de tudo. E quando eu reclamo de qualquer coisa que seja, estou reclamando de Deus, velho, porque foi Deus que me deu isso aqui. Quando eu reclamo da comida, estou reclamando de Deus. Quando eu reclamo só para entender, para ficar bem claro isso. Por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graças. Não é que eu tenho que dar graça pelo meu sofrimento, mas eu tenho que aprender a ser grato e entender o porquê de tudo isso. Por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo? Deve ter algum motivo. Algum motivo tem, deve ter, não tem. Então, quando o meu pecado se expande, o meu futuro se encolhe, a minha vida se encolhe, eu fico limitado, eu fico preso a uma escolha que eu mesmo faço. Por quê? Porque o abuso das minhas vontades,
sempre falo, vocês sempre vão ouvir eu falar, abuso das minhas vontades. Que esse abuso aqui é o quê? A minha vontade de usar droga, a minha vontade de qualquer coisa que seja, o meu pecado é condicional, um fator condicional que me faz viver ou me faz sobreviver. Eu sempre quis fazer do meu jeito. Então isso me manteve vivo. E quando isso me foi tirado, abruptamente às vezes, fui colocado numa casa de recuperação às vezes, eu não sabia mais o que fazer, ficou um buraco dentro de mim, porque estava a droga que me preenchia, a droga que preenchia meu coração, a minha sensação de bem-estar, o meu egoísmo, o meu egocentrismo. Quando isso me foi tirado, o que ficou? O que sobrou? Não sobrou nada às vezes, né? Claro que sobrou, velho. É isso que sobrou que é você. Que você mais a droga não é nada, velho. Você mais as suas vontades, seu pecado de estimação não é nada. Não são nada. Você precisa redescobrir quem é você de verdade. Então, a sua droga, o seu pecado escravizador que te limitava, não pode ser fator condicional para que você viva. Vocês entenderam o que eu falei agora? O seu pecado que te escravizava, a sua escolha, o seu mau hábito, o seu vício, não pode ser um fator delimitante que vai te fazer viver ou vai te fazer morrer. Você é muito mais do que isso. Você não pode ser rotulado. Oi. Pode ir, né? Fique com Deus, vá com Deus. Então, nós temos, quando isso acontece, quando o nosso mundo é encolhido, as fronteiras são bem definidas e são bem traçadas. Nós somos discriminados, nós somos marginalizados, colocados de lado, porque eu falo que, lá, o cara tem problema com isso. Você vai sempre ser lembrado com isso. Estava falando com o companheiro esses dias. Você pode sair daqui hoje, mas daqui a 5 anos a sua família ainda vai lembrar. Ó, ele está vindo para a festa hoje. Como é que será que ele está? Ou eu estou mentindo? Como é que será que ele está? Ah, não sei se quanto tempo vai durar, não. Nós sempre vamos ser lembrados por causa disso, por causa de um erro. Sempre. Isso é a colheita. E a gente não tem como fugir disso, não. Sempre vai ter essa guerra aqui, ó. Os normóticos, né? Que isso aqui é um termo de Minas, que lá em São Paulo nunca tinha escutado isso aqui, não. Normóticos quer dizer o quê? As pessoas normais, que não usam droga. Como se fossem normais, como só se a droga fosse o problema. Né? Se só fosse a droga o problema do mundo, o mundo tá de boa, velho. Mas não é. Então, a guerra entre os normóticos e os adictos. Como se ninguém fosse adicto, como se os normóticos não fossem adictos, como se sabe? Aí eu coloco, aqui eu circulei a droga de novo. A droga, qualquer coisa, normóticos. Então quer dizer que só a droga é o problema do mundo? É essa ideia que eu sempre coloco aqui, cara. Não pense que a droga é seu problema, não, velho. Não é seu problema. Seu problema é anterior à droga, à bebida, ao jogo. É anterior. É isso que você tem que buscar. É essa autorreflexão você tem que fazer, esse autoexame honesto e sincero. Sempre falo, honestidade, mente aberta e boa vontade, fazer reflexão. Né? A gente falou ontem um pouco do quarto, do quinto passo à tarde, deu uma passada rápida. Minucioso e destemido inventário moral de si mesmo. Eu tenho que procurar dentro de mim qual é o meu problema. Achar a natureza exata das minhas falhas. Para poder dar continuidade na minha programação, para não deixar brecha para uma possível recaída. Porque a recaída sempre está ali presente. Mas se eu continuar da minha maneira de eu sou o rei do meu reinado, e não pensar nessas coisas e falar, eu sei, vai ser sempre assim, eu vou recair. É aquilo que eu falei ontem, eu não quero ver mais nenhum dos senhores aqui nessa condição. Nenhum. Mas é aquela coisa, eu respeito a estatística também, né? E o segredo está na próxima. Se não aproveita aqui, é agora, o segredo está na próxima. Igual eu já ouvi várias vezes. E tive que várias próximas, eu tive várias próximas vezes. É isso que eu não quero. Por isso que eu falo sempre, na progressão dessa minha doença, desse meu vício, dessa minha prisão, o mundo se encolhe. Nessa guerra entre os normóticos e os adictos, o mundo se encolhe, se petrifica, se torna inflexível. Por quê? Porque existe preconceito, existe discriminação, existe separação, limitação, marginalização. Eu fico separado, eu fico alienado, eu sou colocado de lado. Né? O Salmo
31, Davi vai falar assim, ó, meu, meus queridos, a minha família, os de casa, me repelem. Eu sou visto com desprezo pelos outros. Quem me olha se desvia de mim. Eu já citei esse texto. Eu estou esquecido no coração deles como um vaso quebrado. O que você faz com o vaso quebrado? Você põe de lado, no entulho. Você esquece. Então, é dessa maneira que muitos de nós são vistos. Muitos de nós são vistos. Eu falo por mim. Tem primo meu, tem prima minha que nem me considera mais, velho. Sabe? Nem me considera mais. Não faz nem questão de... Não faz nem esforço para ser simpático com a minha presença. Quantas pessoas? Por quê? Por culpa deles? Não, por minha culpa. Aí o negócio da empatia, do ser cristão, é com eles, não é comigo mais. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Esse ônus é meu. Então, eu tenho que entender que na progressão dessa problemática, dessa doença, desse pecado que eu entrei, meu mundo se encolheu. Por quê? Porque eu me adequei a essas limitações e eu fiquei quietinho. Eu não quis romper. A gente, quando a gente é careta, a gente quer sempre romper com tudo, né? Ah, liberdade, pá, eu quero fazer, eu quero ser. E aqui a gente quer derrubar fronteiras, quer quebrar muro. Mas quando a gente entra quando a gente é preso, quando nos tornamos escravos de nós mesmos, da nossa vontade, a gente não tem força para lutar, para sair, velho. A gente não se esforça. A gente está preso e a gente não se esforça para sair. Quando a gente está livre, é uma contradição louca, velho. Isso é insanidade. Quando a gente está livre, liberto, a gente se esforça para entrar, para ser escravo. E quando a gente está escravo, a gente não quer ser liberto. A gente não quer permanecer na verdade. Aí cita assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Tá? Conheceu a verdade. Mas esquece de ler o 31 primeiro. Se permanecerdes no meu caminho, em mim, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Então, primeiro tem que permanecer. Primeiro tem que praticar. Senão, eu vou continuar sendo escravo. Mesmo que eu tenha liberdade. Essa liberdade é fugaz. Uma hora que vier um vento mais forte, vai me derrubar. Sim, sim. Mas por que ele é Satanás, que ele é preso? Porque ele não praticou. Ele não praticou, ele não viveu. Por que tantos anos eu sabendo disso eu caí também? Porque eu não pratiquei, mesmo sabendo. Eu não apliquei para mim. É aquela coisa que a gente falou ontem. A sabedoria que é espiritual. É espiritual, que é Deus é que dá para nós. Está lá em Tiago. Então, se eu não fizer, se eu não me apropriar dessas coisas para minha vida e continuar vivendo, vou continuar sendo preso. Por quê? Porque eu me volto sempre apenas para mim mesmo. Por isso que eu estou sempre nessa guerra, por isso que meu mundo é sempre pequeno, é um medíocre, é um mundinho de merda. É uma vidinha de merda que eu tenho às vezes. Por quê? Porque eu me volto apenas para mim mesmo, só penso em mim. Eu sou egoísta. O afastamento emocional é perceptível, é evidente. Todo mundo está vendo que eu estou mudando, que eu estou me tornando um animal de novo. Só que eu não quero enxergar. É o que eu falei. Eu não quero me tornar livre de novo. Eu não quero aproveitar a oportunidade. Né? 1 Coríntios 7, 21. Fosse achado sendo escravo, mas tendo a oportunidade de ser libertos, aproveita a oportunidade. Eu tenho que aproveitar a oportunidade que me está sendo dada. É uma oportunidade, é uma chance que eu estou tendo. Então, o afastamento emocional é perceptível. Falei agora há pouco, ó, auto-engano e manipulação. A gente se auto-engana ainda muito tempo. Vamos se enganar durante toda a vida, se a gente assim permitir. Mas a manipulação já está mais difícil já, porque a gente já não engana mais igual a gente enganava antes. Ou estou enganado? É até redundante, né? A gente não engana mais ou estou enganado. Eu não engano mais minha mãe, meu irmão. Eu não engano mais a minha irmã. Não engano. Eu posso achar que eu engano, aí eu estou me auto-enganando. Redundância de novo. Mas eu não engano mais ninguém. Historinha triste. Não.
Eu fiquei preso nisso. Então, eu me voltei tanto para mim mesmo que meu mundo se encolheu, que ninguém mais acredita em mim. Por quê? Porque a minha inteligência emocional está igual a zero. Eu não consigo gerenciar minhas emoções, já colocando isso, não consigo gerenciar meus sentimentos. Então, eu sempre minto e acho que ninguém vai duvidar, que todos vão acreditar no que eu estou falando, porque a arrogância e o egocentrismo se agigantam dentro de mim. Ó, eu sei o que eu estou fazendo, é meu, está acabando, é isso, é desse jeito que tem que ser. Eu me agiganto. Eu acho que a última palavra tem que ser minha. Egocentrismo, arrogância, é fazer alta a sua porta. Está lá em Provérbios. Quem faz alta a sua porta, mais fácil de cair. Isso, e a altivez de espírito a ruína. É daí que vem o provérbio secular que fala, ó, quanto mais alto faz, mais fácil é a queda, maior é o tombo. Vem desse provérbio que é bíblico. Então, eu me agiganto, a minha arrogância, o meu egocentrismo se agiganta, e ele se sobrepõe a qualquer outra manifestação do eu. Então, eu não consigo mais ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa simples. Por quê? Porque eu estou dominado, eu estou escravo. Então, eu acho que eu sou muito bom, só que eu sou louco. Os meus valores são mudados. Eu não trabalho, aliás, eu não tenho nem convicção mais. Hoje eu fiz um story antes dessa aula agora para lançar essa temática aqui. Eu comecei falando assim que um pastor sempre falou para mim, ó, Nefton, trabalhe as suas convicções. Trabalhe essas convicções, seu Valdir. Trabalhe essas convicções, velho. Trabalhe essas convicções, Felipe, Eduardo. Quais são as suas convicções? Essa é a pergunta agora. O que eu acredito? Qual que é a minha maneira de enxergar a vida, a minha cosmovisão? No que eu creio? Eu creio que tem um poder que é maior do que eu, que pode me ajudar, que pode me salvar. Eu sei que o caminho que eu estava indo está errado, que eu ia me dar mal. Eu sei que há um caminho de esperança. Eu sei que há um futuro para mim. Eu sei que ficou pequeno para mim as coisas. Meu mundo se encolheu, mas eu sei que eu posso expandir. Eu sei que eu posso romper essa muralha. Eu sei que eu posso vencer essa fronteira. Que eu posso alargar minhas fronteiras. Eu tenho esse pensamento. É questão de pensamento. O que eu acredito? É o que está dentro do meu coração. Essa é uma questão muito pessoal. Então eu tenho que entender que qualquer outra manifestação do eu ficou pequena perto do meu pecado, perto da minha escolha, perto das limitações que foram impostas e propostas pela vida. Segundo ponto, por que meu mundo se encolhe? Eu falei primeiro que porque nós nos voltamos apenas para nós mesmos, e agora, por que meu mundo se encolhe? Porque o nosso bem-estar fica relegado às sensações. Meu mundo fica tão pequeno que a minha noção de felicidade, de alegria, de bem-estar, fica relegada apenas ao meu uso, ao meu abuso, do que quer que seja. Para mim, ser feliz é quando eu pego minha droga de escolha e vou para um lugar, pego ali. Ó, eu pegava a droga, pegava cigarro, pegava isqueiro, pegava o corote, pronto, e estava feita a fita, meu irmão. Minha felicidade era essa. Cegueira, prisão, alienação, mundo pequeno, limitação, marginalização, separação. Quem que quer ficar perto de alguém assim? Nem a gente aguenta mais ficar perto de alguém assim. Por quê? As drogas, isso aqui está no texto básico de Narcóticos Anônimos, as drogas haviam nos dado a sensação de que poderíamos controlar qualquer situação que surgisse. A gente achava, quando a gente estava usando, não é a sensação de onipotência depois do primeiro tiro, depois do primeiro gole, depois do primeiro pega. Você pode fazer tudo, aquela sensação de onipotência. Ninguém vai te vencer, que ninguém vai descobrir. Você é o cara, naquele momento você é Deus. É isso que é o perigoso, que aquele momento passa em questão de segundos. E aí volta tudo à tona. As sensações. O que nos torna adictos é o quê? A nossa reação a essas sensações. E nós nos tornamos escravos disso. Eu quero sentir de novo, eu quero sentir de novo,
de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo. Eu vou ficar aqui pro resto da minha vida, porque eu quero isso. Até morrer, até definhar. De novo, porque eu quero isso. Eu fico preso nisso aqui. Prisão mental. A reação à nossa droga de escolha. De novo, eu posso colocar aqui. A droga se expande, o futuro se encolhe. Essa droga aqui pode ser qualquer coisa. Eu coloco droga porque é mais específico, bancada de recuperação. Mas hoje em dia, eu já não posso falar mais só disso, porque o problema não é só esse. Não é só isso. Esse aqui é um dos ingredientes. É um dos ingredientes do bolo da minha vida. É um dos. Então, a reação à droga da nossa escolha me leva ao quê? A fuga da realidade. Por quê? Porque eu tenho um prazer intenso, acabei de falar agora, comprava o cigarro, comprava as coisas, ou pense no que você mais gostava de fazer errado. É aquilo. O seu prazer imediato, seu alívio imediato. O que você mais gostava de fazer, pense no que você fazia. Como você se esforçava para fazer. É isso. É isso. É essa a ideia. Prazer intenso. Compulsividade. Obsessão pela autossatisfação. Porque eu quero isso sempre. Eu vou querer isso sempre. Eu nunca mais vou parar de fazer. Porque eu encontro mecanismos de autodefesa para manutenção da minha adicção. E eu vou negar para todo mundo que eu tenho um problema. Eu vou fazer o que eu puder para manter a minha adicção, para manter o meu uso, para manter o que eu gosto de fazer. Eu vou me alienar, eu vou me afastar de todo mundo, eu vou ficar sozinho, mas eu vou querer fazer o que eu gosto de fazer. A gente se lasca por qualquer coisa. Não está preocupado com os outros. A gente quer fazer o que a gente quer fazer. Eu quero sentir prazer de novo. Eu não estou preocupado se eu vou perder a minha esposa, se eu vou perder minha família. A gente não se preocupa com nada disso. A gente só quer fazer a nossa vontade, do jeito que tiver que ser feito. A gente passa por cima de tudo. Nosso mundo se encolhe. Porque nós voltamos apenas para nós mesmos, porque o nosso bem-estar fica relegado apenas às sensações que o nosso prazer oferece e porque as nossas convicções são transformadas negativamente. A base da definição, no caso, então, seria o egocentrismo. Sempre. Sempre. O que está dentro do meu coração, aliás. A intenção do meu coração. Se meu egocentrismo, se meu coração é egoísta, ladeira abaixo, igual água morra abaixo, ninguém segura. Abaixo, espiral descendente. Descendente. Então, as minhas convicções são transformadas negativamente. Por isso que eu perguntei agora há pouco, quais são as suas convicções? O que você sabe acerca de você? O que você sabe acerca da vida? O que você pensa em relação à sua vida com os seus familiares? O que você pensa para o futuro? Quais são as suas convicções? Por quê? Porque esse mundo encolhe as suas convicções, transformam as suas convicções, te moldam, você se transforma de acordo com o pensamento de todo mundo, se torna uma Maria vai com as outras, você se torna mais um fantoche do presente século, do sistema. Faz isso, você faz. Por que está todo mundo fazendo? Porque é bom. Essa droga é nova, esse negócio é novo, é bom. Você vai. Então, o nosso sistema de crenças baseia-se no nosso próprio bem-estar. Nós invertemos os valores e nós cremos apenas naquelas coisinhas pequenas que nos é oferecido. 2 Timóteo 4,10 é falado de um cara que chamava Demas. Demas ele é citado em outras passagens, em Filemão e em Colossenses. Ele era um cooperador de Paulo. Era um cara que estava braço junto com Paulo nas viagens, naufrágio e tal, pregação de Paulo. Demas estava colado com Paulo. Mas teve um momento que ele desistiu disso. Ele falou, não, isso aqui não é para mim, não. Ele amou o presente século. A Bíblia fala assim, ó, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele amou, ele achou que era mais importante para ele a vontade dele. Ele largou Paulo. E a Bíblia não fala mais nada sobre Demas. Fala antes, né?
que ele era um cooperador judaico, mas chegou um momento que ele abandonou Paulo. Ele largou, falou, ele tendo amado o presidente Sérgio, me abandonou e partiu, ele escolheu a vida dele, ele inverteu os valores dele. O que era importante para ele se tornou uma coisa sem importância, de uma hora para outra. Então, se isso aqui é importante para você hoje, que lá fora, em nome de Jesus, permaneça importante, velho. Que esse momento de contrição, de atenção, de respeito, de convicção, você lembre disso lá fora. Você tenha convicção também na hora que, no momento mal, qualquer momento mal, aquele momento que você olha para o lado, ninguém vai ver, é a hora que eu tenho dinheiro no bolso e eu tenho tempo. É esse momento, cara, o perigo está aí. Você lembre disso tudo, senão você vai voltar a ter o mundo encolhido. Continuando. Os vínculos são quebrados. Quando as minhas convicções são transformadas negativamente, as minhas relações familiares são quebradas. Porque eu tomo a forma desse mal. Me torno mal. Quem quer ficar perto de gente ruim? Quem que quer ficar perto de quem está fazendo só mal para si mesmo? Os outros veem que você está fazendo mal para você mesmo. Quem que vai querer ficar perto? Nossas melhores ideias e os nossos mais brilhantes esforços são todos em vão. A gente está vendo uma coisa, está vivendo uma coisa, só que às vezes o nosso olho é fascinado pela beleza do mundo. A gente esquece. Essa fração de segundos que eu acabei de falar é no momento ruim, é no momento que você vê a oportunidade. E tem a oportunidade, é ali. Aonde está o seu fascínio? Se você desviar seu olho da cruz, Gálatas 3:1, Paulo vai falar de novo, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem que fez você desviar o olho da cruz? Quem que tirou vocês do foco? Vocês estavam indo tão bem, velho. Foi para a liberdade que Cristo libertou vocês, então não se submeta de novo a jugo de escravidão. Você está sendo livre, está tendo a oportunidade, então não vai de novo pelo mesmo caminho. Não encolha as suas fronteiras de novo. Não se coloque, não se imponha limites. Não seja insensato. Não desvie do caminho. Não seja um caminho tortuoso, um mundo pequeno. Uma vida limitada em virtude do pecado. Se tem um texto aqui de 2 Reis 10:32, que chegou uma época que Deus, o próprio Deus, ele começou a diminuir as fronteiras de Israel por causa do pecado do povo. As fronteiras, deixa eu ler aqui, eu marquei isso aqui. 2 Reis 10:32. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel por causa do pecado, velho. O próprio Deus, a própria vida, as próprias circunstâncias encolhem o seu mundo, reduzem o seu território de ação. Então pense sobre isso, cara. A sugestão, novamente, que é dada, sempre tenha respostas de enfrentamento para a vida, para os problemas, na hora ruim. O que eu vou fazer? Respostas de enfrentamento. Você já tem um monte para dar, velho. Já tem um monte de motivo para não querer voltar a ter um mundo encolhido. Tenha um plano de ação sempre. Lembra daquele joguinho War, o jogo da estratégia? Tem que conquistar exército, conquistar território. Então, estratégia. Tem estratégia para vencer o mal. Não deixa o mal te vencer, não, velho. Não deixa o mal te vencer. Tenha continuidade. Tenha liberdade acima de tudo. E quando o pecado te comprime, te suprime, a graça de Deus é muito maior. Ela expande. Muito mais qualquer droga. Muito mais qualquer má escolha que você faça. A graça de Deus é muito maior. Mas eu tenho que escolher isso para a minha vida. Aliás, eu escolho viver isso aqui. Não estou falando de salvação pós, não. Não estou falando de livre-arbítrio, não estou falando de nada, não. Mas a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado meu. Qualquer pecado meu. Então, não deixe mais seu mundo ser encolhido. Não deixe mais seu mundo ser pequeno, ser medíocre. Não se limite às suas próprias escolhas. Escolha direito. Que Deus abençoe. Amém? Amém. Oração de serenidade.